Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, ou seja, a igreja em Filipos. Hoje nós vamos ver o segundo tópico, a saudação de Paulo, baseado em Filipenses capítulo 1, do verso 1 e o verso 2. Ontem nós vimos a respeito sobre o que Paulo fez para implantar a igreja em Filipos. Então nós vimos ali a obediência de Paulo, a oposição da cidade e também pessoas que foram buscadas pelo Evangelho, pela obediência e pela atuação do Espírito Santo. Então nós vamos ver a saudação de Paulo. Primeiro, nessa saudação ele ele apresenta quem é o remetente da carta. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Ontem nós vimos o texto de Atos, que foi para mostrar como foi implantado esta igreja. Hoje nós vamos entrar mesmo no capítulo 1 de Filipenses. Então aqui ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então nós vamos ver que o remetente da carta é Paulo. Só que Paulo, ele coloca ou ele inclui o nome de Timóteo. Por quê? Porque ele sempre foi ligado à igreja de Filipos. Timóteo tinha uma preocupação, um amor, um carinho com a igreja dos filipenses. E Timóteo também é um grande companheiro de ministério de Paulo. Por isso, ele escreve duas cartas a Timóteo. Primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo. Então, é bonito ver que Paulo incluiu por causa do amor de Timóteo para a igreja de Filipenses. Qual é o significado de servos de Cristo? Paulo ele diz ali no texto que nós lemos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Por que Paulo incluiu esta expressão, servos de Cristo Jesus? Então nós vamos ver que Paulo usa a expressão servos de Cristo neste primeiro versículo e também ele usa a mesma expressão, servos de Cristo, no capítulo 2, no verso de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está falando a respeito de Cristo Jesus. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. É a mesma expressão, servo, e aqui, servo. A palavra usada para servo, no original grego, significa literalmente escravo. Paulo estava dizendo que ele considerava a si próprio e a Timóteo escravos no serviço de Cristo. Então ele diz aqui que eles eram escravos de Cristo e quando ele vai falar de Cristo Jesus, ele mostra também que Jesus se tornou em figura humana, tornando-se forma de servo, de escravos, em prol da salvação do homem pecador. Mas Paulo ele não fala somente do remetente, ele fala também do destinatário da carta, em Filipenses capítulo 1, verso 1. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Verso 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Nesse destinatário, a todos os santos em Cristo Jesus, temos 3 lições. Então, nesse destinatário, nós vamos tirar 3 lições bem básicas, mas objetivas para o nosso crescimento. Primeiro, uma vez justificados pela fé, somos considerados santos em Cristo. Por isso que Paulo fala, a todos os santos em Cristo. Por quê? Fomos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé,
Em Cristo Jesus temos paz com Deus. Então somos considerados santos em Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo. Nosso pensar e falar devem refletir a santidade de Cristo em nossas atitudes e comportamentos. Então, como eu falo, como eu vivo, como eu penso, as minhas atitudes devem refletir a santidade que temos em Cristo Jesus. Assim como Ele é santo, nós também temos que ser santo em todo o nosso procedimento. Segundo, em Cristo, em Filipos. Então Paulo fala, a todos os santos em Cristo, que estão na cidade em Filipos. Esse é o nosso grande desafio como cristãos, viver em Cristo e ser testemunhas de Cristo dentro da sociedade em que vivemos, seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer ou seja na escola. Em todos os lugares que pisarmos, nós temos que mostrar que somos e pertencemos a Cristo Jesus. Somos servos do Deus Altíssimo. E desta forma, em Cristo ou na cidade em que nós vivemos. E por último, queridos, no destinatário da carta, na igreja em Filipos havia comunhão, santos, mas também liderança, bispos e diáconos. Nesse verso, vemos um sumário da constituição de uma igreja neotestamentária. O corpo dos membros, a igreja, a liderança dos oficiais, bispos e diáconos, o ministério sendo supervisionado e exercido por Paulo, e o ministério ocasional de uma pessoa vindo de fora, Timóteo. Essa é a constituição de uma igreja neotestamentária. É por isso que Paulo coloca no destinatário a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, na cidade de Filipos. A igreja foi equipada com liderança. Você pode ler primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13, e a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5, que vai falar da liderança da igreja. A saudação da carta, Filipenses capítulo 1, verso 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele saúda a igreja em Filipos, vindo da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós recebemos, Paulo envia a carta saudando os irmãos da igreja em Filipenses, na cidade de Filipos, com a saudação da paz e da graça que vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa essa graça e paz a vós outros? Então vamos lá. Paulo combina a saudação cristã com a saudação hebraica. A saudação cristã, ela vem da graça, cálice, favor imerecido, ou seja, não merecemos sua infinita graça. Ela vem de Deus. Mas Paulo nos saúda com a graça. Em grego, cálice. E também a saudação hebraica, paz, shalom. Paz com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Também vem direto de Deus. Tanto a graça como a paz nós recebemos vinda diretamente de Deus. Quando você saúda alguém com graça e paz, você está abençoando aquela pessoa com a graça e com a paz que vem diretamente de Deus. É por isso que Paulo, em todas as suas saudações das cartas, ele usa esta expressão, graça e paz. Então o que nós aprendemos hoje? Que na saudação de Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2, ele coloca o remetente da carta, Paulo e Timóteo. Qual é o significado dos servos de Cristo? Ou seja, são escravos de Cristo, na obra de Cristo, para a glória de Deus.
o destinatário da carta a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, a saudação da carta, a saudação da carta a todos que estão ali, a todos os santos, né? E a saudação é graça e paz. Pare e pensa e responda. A graça e a paz do Pai e de Cristo são vistas com clareza em sua comunidade, em sua igreja? Ou seja, Paulo ele saúda a igreja de Filipos dizendo graça e paz. Mas hoje, a graça e a paz do Pai de Deus, né, do Deus Pai e de Cristo são vistas com clareza em sua igreja, em sua comunidade. E eu vou pegar um pouquinho mais. As pessoas têm visto graça e paz na sua vida? Pare, pense e responda. Vamos orar, queridos? Senhor, em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz, a tua alegria, o teu amor para conosco. Vivifica, Senhor Deus, isso em nossas vidas, em cada lar, em cada irmão que está ouvindo e meditando nesta palavra, Senhor. Que possamos crescer diante do Senhor em todos os momentos, na graça e na paz. E levarmos a todos os que nos rodeiam esta graça e paz que vem diretamente do Senhor. Abençoe cada família, Senhor Deus, abençoando os casamentos, abençoando os filhos, abrindo as portas para os desempregados, curando todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, libertando todos aqueles que estão abatidos, oprimidos, deprimidos ou até mesmo escravizados por algum vício ou algum mal, ó Pai. Liberta, Senhor Deus. Nós clamamos em nome de Jesus. Fortalece, Senhor Deus, o nosso vínculo de amor, de paz e de comunhão, através da palavra, através de Cristo, através do Espírito Santo, com o Senhor. E que possamos nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ama. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.